Olá, eu sou o professor Joaquim Bento e vamos estudar agora a parte 7, método de Gauss-Jacobi ou Gauss-Jacobi. Existem algumas pronúncias diferentes para esse método, da unidade 3, sistemas de equações. Como eu já havia falado antes, existem dois tipos de métodos para sistemas de equações, que eu chamo de duas famílias. Os métodos diretos, que, com exceção de alguns erros de arredondamento, fornece a solução exata do sistema linear, caso ela exista, após um número finito de operações. Esses métodos, em geral, são bem robustos, principalmente se você considerar a pivotação, mas normalmente são lentos, são caros computacionalmente. Já outro tipo de método, outra família, são os métodos iterativos, que é o caso do método de Gauss-Jacobi, que nós vamos ver nessa parte, que fornece uma sequência de soluções aproximadas em que cada solução é obtida da anterior, ou seja, do passo anterior, pela aplicação de um mesmo procedimento. Esta família, ela gera normalmente métodos mais rápidos, porém mais instáveis. Você tem que ter mais cuidado com a questão da convergência. Portanto, é importante entender a diferença entre essas duas famílias para poder escolher o método adequado dependendo do problema. Não existe uma família mais adequada sempre. Depende do problema e depende do que você quer resolver. Bom, guardadas as devidas proporções, os métodos diretos para sistema de equações têm uma analogia com aqueles métodos, com aquela família de métodos robustos, mais lentos lá das raízes de equações. Já os métodos iterativos, aqui em sistemas de equações, guardam relação com aqueles métodos mais rápidos e instáveis lá das raízes de equações. Por isso, esses métodos iterativos de sistemas de equações guardam uma relação com o método do ponto fixo. Então, a generalização do método do ponto fixo para as raízes é a transformação da equação f de x igual a zero na equação equivalente x igual a φ de x, e a partir da solução x0, gerar uma sequência x1 até xk, onde xk mais 1 é igual ao φ do xk, que é a função de iteração. Então é importante entender a revisão do método ponto fixo, porque a ideia aqui vai ser baseada na mesma analogia. Então a ideia é a transformação do sistema original ax igual a b, onde A é a matriz dos coeficientes, x o vetor das variáveis e o b o vetor das constantes, para uma forma equivalente, x igual a cx mais g, onde o c é a matriz de iteração, g é um vetor complementar e o cx mais g faz o papel como se fosse a função de iteração φ de x, só que na forma matricial. Então é importante essa analogia, porque nem sempre os livros trazem esse tipo de comparação. Mas é interessante porque guarda analogia com o que foi feito lá nas raízes de equações. Então, a ideia é um esquema iterativo, ou seja, um método de solução iterativo. Então, você tem um vetor x0 de partida, que é um vetor de aproximação inicial. Então, lá nas raízes, você tinha um valor só x0. Aqui você tem um vetor x0, que depois nós vamos ver como achar. E aí você vai fazendo aproximações, ou seja, o vetor x1 é a matriz C vezes o vetor x0 mais o vetor g, que é como se fosse o φ de x0. O x2 é o c de x1 mais g, que é como se fosse o φ de x1. xk mais 1 é o c de xk mais g, que é como se fosse o φ de xk. E assim sucessivamente. Então a sequência xk ela converge para a solução do sistema linear ax igual a b, que é o sistema original dado, porque o limite de xk com k tendendo a infinito é alfa. Então o alfa dá essa resposta C de alfa mais G.
Então a ideia do método de Gauss-Jacob ela é bem simples. Ao invés de você ficar decorando fórmulas ou vendo como é que você faz, é melhor intuitivamente você entender porque você vai realmente aprender. Então a ideia é transformar o sistema linear x igual a b num sistema x igual a cx mais g. Ou seja, é similar ao método ponto fixo. Você vai isolar o x de um lado e o que sobrar para o outro lado vai ser como se fosse o φ de x. Então, seja então o sistema ax igual a b original, dado como a gente já viu abaixo. A ideia então é isolar cada xi da iésima equação, ou seja, na primeira equação você pega o termo A11x1 e bota para o lado esquerdo. Então, o resto fica para o lado direito. Então vai ficar menos A12x2, porque vai ficar para o outro lado, então fica com sinal negativo. Menos A13x3, etc. Até menos A1nxn mais B1. Como eu quero isolar só o x1, eu divido tudo por A11. Faço a mesma coisa com o A22x2, isolando o x2, até o ANNXN, isolando o xn. Então é bem simples, você isola o x do lado esquerdo e o que sobrar para o outro lado vai ser o meu, como se fosse o meu φ de x. E aí então você pode escrever na forma de iteração. E aí você tem então as equações de iteração do método de Gauss-Jacob, ou seja, o x1 de k mais 1 é igual o que ficou do outro lado do passo k. Então basta você botar tudo que ficou do lado esquerdo como se fosse o k mais 1, tudo que ficou do lado direito é como se fosse o passo k, que é como se fosse o x de k mais 1 igual ao φ de xk. Da mesma maneira como a gente fez no ponto fixo. Então você pode também colocar as equações de interação de Gauss-Jacob numa forma matricial, onde o x de k mais 1 é a c vezes xk mais g. Ou seja, o vetor xk mais 1 é as incógnitas no passo k mais 1. A matriz C é a matriz dos coeficientes de A dividido pelos termos da diagonal que você botou para o lado direito, para isolar o x, xi, vezes o vetor das incógnitas no passo K, mais o vetor G, que é o vetor B dividido pelos termos da diagonal. Note que a matriz C ela tem a diagonal nula. Por quê? Porque é exatamente os termos x1, x2, x3 até xn que você botou para o lado esquerdo. Então, essa maneira matricial é uma alternativa ao outro modo que, para implementações, muitas vezes facilita. Então, diferentemente dos métodos diretos, esses métodos iterativos, que guardam analogia lá com as raízes de equação, precisam de critérios de parada. Por quê? Porque você vai fazendo passos e até você atingir uma convergência e parar. Então, o processo iterativo ele deve ser interrompido quando o vetor xk esteja suficientemente próximo do vetor xk menos 1, ou o vetor xk mais 1 esteja muito próximo do vetor xk, tanto faz. Então, como é que se mede a distância entre vetores xk e xk menos 1? Através de erros calculados pela norma de vetores. Bom, então o que é uma norma de vetores? Bom, uma norma consiste em uma função que associa um número real não negativo a cada vetor de um espaço vetorial de dimensão considerada. Isso intuitivamente é relacionado à noção geométrica de comprimento. No caso de normas canônicas, quando o espaço vetorial é Rn, ou seja, de dimensão n, as normas canônicas são as normas IP, que são definidas por esta equação, que você pega, considerando o somatório de x elevado a p, isso tudo elevado a 1 sobre p. Então, por exemplo, considerando o vetor x como x1, x2 até xn pertencente ao Rn, xp é a norma. xp é dada por essa expressão que eu já falei anteriormente, onde o x do infinito é o máximo do xi, de i de 1 a n. Então, o x de 1
é o módulo de x1 mais o módulo de x2 mais o módulo de xn, que é o somatório do módulo de xi. Por quê? Porque o p é igual a 1. Quando é o x de 2, você vai ter o quê? Você vai ter a raiz de x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, xn ao quadrado. Por quê? Porque o p é igual a 2. Então, cada norma fica xi ao quadrado sobre tudo elevado a 1 sobre 2, que é a raiz. Até o x infinito, que é o máximo do módulo x1, do módulo x2, do módulo xn. Então, a norma, dependendo do p, você tem a norma variando, no caso, para o x. Então, com isso, você pode ter um critério de parada, ou seja, o processo iterativo ele deve ser interrompido quando o vetor xk esteja suficientemente próximo do vetor xk menos 1, como a gente já viu. Ou seja, a distância dk entre o xk e o xk menos 1 é dado pela norma infinita. Ou seja, o dk é o máximo da diferença de x1 de k menos x1 de k menos 1 do i de 1 a n. Então, dada a precisão epsilon, o vetor xk será escolhido como x barra quando a solução aproximada da solução exata for quando dk for menor do que epsilon. Ou seja, basicamente, o que você está fazendo? Você vai calcular o erro absoluto do x i de k menos x i de k menos 1 e pegar o máximo valor. Se esse valor máximo for menor do que o epsilon, você para. Existem também outros critérios de parada, que são similares ao que foi usado na unidade de raiz de equações, que é o erro relativo, onde você pega o dk e divide sobre o máximo xi de k de 1 a n. E vê se ele é menor ou igual a epsilon. E se for, você para. Cabe aqui uma observação. Você não está pegando o erro relativo de cada xi e comparando com o epsilon, não. Você está pegando dk, que é o máximo erro absoluto, dividindo pelo máximo xi. Então, pode ocorrer que no numerador você tenha um dado xi, por exemplo, o máximo seja para o x3, e no denominador seja, por exemplo, o x2, o maior. Mas isso não tem muito problema, porque na verdade você está a favor da segurança, porque você está pegando o máximo tanto no numerador quanto no denominador. Então, você pode usar esse critério do erro relativo dessa maneira. Um outro critério é o número máximo de iterações. O processo é interrompido quando k é maior ou igual a k máximo, para evitar que o programa rode indefinidamente. Então, como exemplo, vamos resolver o sistema linear dado usando o método iterativo de Gauss-Jacob, considerando o epsilon igual a 0,05 e esse vetor x0 dado. Por enquanto, vamos aceitar esse vetor x0, depois vou explicar como é que você chega nesse chute inicial. Então, a primeira coisa a fazer é montar as equações de iteração. E sem decorar fórmulas nem nada, mas entendendo o processo, é a mesma coisa do que foi feito lá no método ponto fixo. Ou seja, você vai isolar o x do lado esquerdo e jogar tudo para o outro lado. Então, por exemplo, na primeira equação, você deixa o x1 do lado esquerdo e joga tudo para o outro lado. Então, vai ficar menos 2x2, menos x3, mais 7, tudo isso dividido por 10. Na segunda equação, você isola o x2, então vai ficar menos x1, menos x3, menos 8, tudo dividido por 5. E na terceira equação, vai ficar, isolando o x3, vai ficar menos 2x1, menos 3x2, mais 6, tudo dividido por 10. Então, o que está do lado esquerdo é o x de k mais 1, e todos os x que estão do lado direito é o x do passo k. E aí é só aplicar os valores do mesmo jeito que é feito no ponto fixo. Então, se você montar as equações de iteração cuidadosamente, o processo é bem simples. Basta então você pegar, partindo do vetor do passo zero, do x0, você aplica o vetor nas equações de iteração e acha o vetor da primeira iteração. Ou seja, você vai ter o vetor x do passo 1 do lado esquerdo, aplicando os valores do vetor x do passo zero do lado direito.
E aí verifica-se, após calcular o vetor x do passo 1, se a aproximação encontrada já é suficientemente próxima. Como? Primeiro calculando o dr do passo k, ou seja, você pega o máximo erro absoluto no numerador, então você calcula o erro absoluto para todas as variáveis, x1, x2, x3, e pega o valor máximo, que no caso é o 0,34, e pega o máximo xi no denominador, que no caso é o valor 1,86. Note aqui que o valor no numerador do erro foi relativo ao x3. E no denominador foi relativo ao x2, que é como eu falei. Isso não tem problema, porque você está a favor da segurança. Esse dr do passo 1 deu maior do que epsilon, então eu tenho que continuar. O método então prossegue para a próxima iteração, k igual a 1, ou seja, do lado esquerdo eu calculo o vetor x de k mais 1, que é igual a 2, usando no lado direito o vetor x do passo k, que é igual a 1. E aí eu tenho os valores calculados. Após calcular então o vetor x de 2, você verifica se a aproximação já está suficientemente próxima. Então pego o vetor x de 1, vetor x de 2, calculo, no caso, os erros absolutos, pego o maior deles e divido pelo maior valor do x1 de 2. E aí vejo se já está menor do que epsilon, se não, eu continuo. O método então prossegue para a próxima iteração, k igual a 2, calculando então o vetor x de 3, e aí a mesma coisa, calculo o erro absoluto, divido pelo maior valor, e aí a gente verifica que nesse caso o dr de 3 já é menor do que epsilon, então eu posso parar. Então a solução x barra, ou seja, do vetor x barra, do sistema linear do exemplo, com erro menor do que 0,05 obtido pelo método de Gauss-Jacobi, é igual ao vetor x de 3, que é mostrado no slide. Bom, então o que ficou faltando foi explicar a escolha da aproximação inicial. Uma das vantagens dos métodos iterativos é que a convergência ela independe do valor inicial. Entretanto, assim como lá nas raízes de equação, normalmente o vetor x, 0, ele é usado como uma estimativa conhecida, se eu tiver, ou um valor qualquer, um valor arbitrário. Então, normalmente, faz-se que essa aproximação inicial é o vetor nulo, 0. Agora, se você colocar esse vetor 0 nas equações de iterações, que a gente já explicou, você vai chegar no vetor do x de 1, que é exatamente B1 sobre A1, B2 sobre A22, até Bn sobre a Nn. Então, outra opção é usar como chute inicial o Bi sobre o Ai. No caso do exemplo anterior, então isso é que foi feito, ou seja, o x de 0, ou seja, o chute inicial, o x1 de 0 é 7 sobre 10, o x2 de 0 é menos 8 sobre 5, e o x3 de 0 é 6 sobre 10. Ou seja, ao invés de usar o chute inicial como 0, 0, 0, você usando assim, você já está ganhando um passo. É como se você já tivesse aplicado o x igual a 0 para achar esse chute inicial dessa maneira. Mas, como eu já expliquei, nem tudo são flores. Então, esses métodos iterativos, apesar de serem normalmente um pouco mais rápidos, eles são instáveis, ou seja, eles podem não convergir. Então, é preciso estudar critérios de convergência. Então, uma condição suficiente para a convergência do método de Gauss-Jacobi é o chamado critério das linhas, que é o seguinte: o método convergirá se a matriz dos coeficientes de A for estritamente diagonal estritamente dominante, ou seja, o valor de cada diagonal é maior do que o somatório dos termos fora da diagonal. Então, dando um exemplo do critério de linhas para o método Gauss-Jacobi. Então, tendo esse sistema, você vai ter que, por exemplo, a diagonal da primeira linha é 10.
é maior do que a soma dos termos de fora da diagonal, que é 2 mais 1. Então, ok. A segunda diagonal é 5. É maior do que os termos de fora da diagonal, que é 1 e 1. Ok. E a terceira diagonal é 10, que é maior do que os termos fora da diagonal, que é 2 mais 3. Então, pelo critério das linhas, esse sistema ele convergirá. Bom, o critério das linhas ele pode ser visto também de uma outra forma, que é a mesma coisa, só que agora é mais a forma normalizada. Ou seja, ao invés de eu comparar a diagonal com o somatório dos termos fora da diagonal, eu calculo um alfa para cada linha, que é o somatório dos termos fora da diagonal dividido pelo valor da diagonal. Então eu calculo um alfa para cada linha. E aí eu pego o máximo alfa. Se esse máximo alfa for menor do que 1, então o sistema converge, porque indica que nenhuma das diagonais é menor do que a soma dos termos de fora da diagonal. Bom, mas como foi falado lá atrás, o critério das linhas é apenas suficiente. Ou seja, pode ser que o método de Gauss-Jacobi vá convergir sem que o critério seja satisfeito. Ou seja, o critério das linhas ele não é um critério necessário. Se ele valer, eu garanto que converge. Mas pode ser que ele não seja válido e mesmo assim você tenha a convergência. Por exemplo, suponha esse sistema aí. A primeira linha, o critério das linhas não é válido, porque 1 é igual a 1. Mas mesmo assim ele converge para a solução após 3 iterações. Bom, o algoritmo para Gauss-Jacobi ele também não é muito complexo. A ideia é fazer a construção da matriz e do vetor de iterações e aí fazer as iterações de Jacobi, calculando a norma a cada passo e vendo se converge ou não. O cálculo da norma, como já foi explicado, basicamente você calcula o erro absoluto no numerador, pega o máximo erro absoluto, dividido pelo máximo valor no denominador para o xi. E aí você calcula então a norma para verificar se você convergiu ou não. Como exercício, resolver o sistema dado por Gauss-Jacobi, considerando o epsilon de 5 vezes 10 a menos 1 e o chute inicial 0, 0, 0. Antes de resolver o sistema, você deve utilizar o critério das linhas para dizer se o processo converge ou não. Você vai ver que nesse caso ele converge, porque a diagonal é toda formada de 10, que é dominante, que é maior do que os termos, a soma dos termos fora da diagonal. Então você montou as equações de iteração, e aí você usa o chute para calcular o x da primeira iteração, que está mostrado aí, calcula os erros absolutos e depois o erro relativo, e vê que ele ainda é maior do que epsilon, nesse primeiro passo. Você faz a mesma coisa para a segunda iteração, para calcular o vetor x de 2, calcula os erros absolutos, calcula o erro relativo, e você vai ver então que o erro relativo já é menor do que o epsilon, então você já pode parar. Então a conclusão é que o vetor x barra, que é a solução aproximada, é igual ao vetor x de 2 que você acabou de calcular, que é mostrado aí. É sempre bom lembrar que sempre é recomendado você testar a sua solução. Ou seja, você pega este vetor, joga no sistema original e vê se os valores batem ou são muito próximos, para que a resposta realmente seja conferida. Então, analisando as vantagens e desvantagens deste método, como vantagens, a gente tem que o número de passos não é mais fixo. À primeira vista pode parecer ruim, porque você não sabe quantos passos vai ter que fazer, mas a vantagem é que ele pode ser bem menor. Você viu que nesse sistema você fez 2 passos e já convergiu. Outra vantagem é que a complexidade computacional é menor do que Gauss. Ou seja, Gauss era cúbico. Então a complexidade computacional aqui
é menor. E esse método funciona independentemente de ter matrizes esparsas, porque você está fazendo ponto fixo, você está jogando todo mundo para o lado direito, então não importa se você tem zeros ou não como coeficientes da matriz A. Então, como desvantagens, você tem que a convergência não é garantida sempre, ou seja, esses métodos iterativos são da família de métodos que normalmente são mais rápidos, mas podem ser instáveis. Então você precisa usar critérios de convergência, como critério das linhas. Mas a condição é somente suficiente, ou seja, se o critério das linhas for válido, você garante a convergência. Mas ele pode não ser válido e ainda assim convergir. Mas, para ter segurança, se o critério não for válido, o ideal é você trabalhar na matriz, mudando linhas ou fazendo algumas transformações, para que o critério das linhas passe a ser válido, se for possível. E, além disso, você não consegue estimar o número de passos, que muitas vezes é interessante para você saber quantos passos você faria no processo.